Em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 5, conta pequena parte de uma das minhas histórias favoritas, de um dos meus personagens da Bíblia favorito, que, ao meu ver, foi um dos maiores adoradores. Vamos lá. Em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 5, diz assim: Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Seguindo no capítulo 14, versículo 14, continua. Davi dança com todas as suas forças diante do Senhor. Repito, dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Davi era um pequeno grande homem. Ele não tinha medo, vergonha ou receio de adorar a Deus na frente de todo mundo, mesmo que fossem rir da cara dele. Não é à toa que a própria esposa dele riu dele e mesmo assim ele continuou adorando. E isso é basicamente o que é a adoração. A adoração significa o ato de amar intensamente e está relacionado a respeito, a devoção e a reverência. Segundo a Bíblia, o maior objetivo da nossa adoração deveria agradar a Deus, independentemente se o vizinho vai gostar da nossa voz de taquara rachada, independente se o nosso irmãozinho vai gostar da nossa dancinha diferente. Então, que nessa noite nós possamos adorar a Deus com todo o nosso coração, que a galera aqui que a gente dança, né, a gente canta e tal, a gente não está aqui de bonito, né? A gente não está aqui para ocupar espaço, porque tem espaço aqui na frente. Não, a gente está aqui para adorar a Deus. Então, se você que está em casa pode se levantar, dançar, mexer os esqueletos com a gente, faça isso. Se você não pode levantar, né, tem que ficar sentado, pode mexer a cabecinha, os dedinhos, piscar os olhinhos, né? Porque Deus conhece nosso coração e Ele sabe quando a gente está fazendo com toda a verdade e Ele se agrada disso. É isso. Toca. Aleluia, vamos adorar a Deus. Tua presença me faz cantar a Ti, ó meu Senhor. O Teu Espírito me enche de amor. A Tua destra é fiel, jamais me esquecerei de tudo aquilo que fizeste a mim. Verdadeiramente eu sou livre, Teu sangue me comprou. Verdadeiramente eu sou livre, Teu sangue me comprou. Tua presença me faz cantar a Ti, ó meu Senhor. O Teu Espírito me enche de amor. A Tua destra é fiel, jamais me esquecerei de tudo aquilo que fizeste a mim. Verdadeiramente eu sou livre, Teu sangue me comprou. 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 Tua presença me faz cantar
Cante na presença do Senhor. E tua presença me faz dançar. Dance como Davi dançou. E tua presença me faz pular. Verdadeiramente eu sou livre. O teu sangue me comprou. Verdadeiramente eu sou livre. O teu sangue me comprou. Verdadeiramente eu sou livre. Aplauda o Senhor. Senhor Jesus, nós te amamos, Pai. Nós queremos a Ti, Senhor, desejamos a Ti, Senhor Jesus. Nós queremos ver a Sua face, Senhor Jesus. Que nosso coração possa expressar a verdadeira adoração, ó Pai. Que nosso coração possa expressar uma adoração extravagante. Uma adoração que vem de dentro e não cessa. Uma adoração que não cessa, Senhor Jesus. Uma adoração que vai além dos limites. Uma adoração que vai além do normal. Pois nós não somos normais. Que a nossa adoração possa ser extravagante, muito além do limite, muito além do que aquilo que nós já vivemos. Que a nossa adoração possa irradiar para tudo que é lado. Que a nossa adoração, o nosso louvor possa subir até seu santo trono, ó Pai. E que não possa ter uma alma que não venha sentir a Sua presença, que não venha sentir o Seu amor, ó Pai. Oh Espírito Santo de Deus, enche os corações, ó Pai. Faz transbordar de amor pelo Senhor. Nos ensina, ó Pai, a adorar o Seu nome, ó Pai. Nos ensina a adorar com nossas vidas, com nossa boca, com tudo que temos, Senhor Jesus. Nos ensina, ó Pai, uma coisa. Nos ensina a só querer Você. Nos ensina a querer mais de Ti. Querer somente a Ti. Nós precisamos querer somente a Ti, Senhor Jesus. Queremos ver a Sua face, ó Pai. Nós te amamos. Quanto tempo falta? Oh Senhor, meu coração anseia pra Te ver. Oh
Senhor Jesus. Se for preciso morrer, então me mata agora. Só quero você, só penso em você todos os dias da minha vida. Eu só quero você, só penso em você todos os dias da minha vida. Cante isso. E eu só quero você, só penso em você todos os dias da minha vida. E olha, Jesus, o meu vestido novo. Olha pra tua noiva, Senhor Jesus. E olha, Jesus, eu não quero mais o ouro nem a prata. Eu quero meu Senhor. Eu quero meu Senhor. as tuas vestes, tirar as suas sandálias e ungir os seus pés. Quero te tua face, sentir as tuas vestes, tirar as suas sandálias e ungir os seus pés. Quero olhar em tua face, sentir as tuas vestes, tirar as tuas sandálias e ungir os seus pés. Quero olhar em tua face, sentir as tuas vestes, tirar as suas sandálias e ungir os seus pés. Senhor, nós queremos, ó Pai, queremos olhar em sua face, Senhor Jesus, sentir as suas vestes, tirar as suas sandálias, Senhor Jesus, e nos prostrar diante dos teus pés, ó Pai. Ungir os seus pés, ó Pai, com nossos cabelos, ó Pai, com o que for, ó Pai. Secar os seus pés, ó Pai, te adorar com tudo que nós temos, ó Pai. Quebrar o nosso vaso de alabastro diante do Senhor. Queremos te adorar extravagantemente, ó Pai.
somos seus. te amamos. Yeshua, te amamos. Yeshua, te amamos. Yeshua, te amamos. Que nenhum coração saia da tua presença, da maneira que entrou neste lugar. Paizinho amado, Paizinho querido, nós te adoramos. Yeshua, te amamos. Te desejo mais que o ouro, Mais que o ouro. Yeshua, Yeshua, eu te amo, Yeshua, eu te amo. Eu te desejo. mais que Nós te adoramos, Senhor. Nós queremos mais que ouro, porque a tua presença vale mais que o ouro, mais que a prata. Senhor, se nós não tivermos o Senhor, nós não teremos nada. Se nós perdemos o Senhor, estamos perdidos, estamos derrotados, pois a tua presença é quem nos ergue, a tua presença é quem nos faz respirar. Estamos aqui porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por este momento. Encha, Senhor, este lugar. Leve, Senhor Jesus, os nossos pensamentos cativos a Ti. Que a palavra venha de encontro ao seu coração, Pai. Ao seu coração, ao seu querer, Pai. Que não sejamos nós, mas sim a Tua presença em nossas vidas, Pai. Nós te amamos, nós te adoramos. Yeshua, te amamos. Te amamos, Senhor. Nós te amamos. Aleluia. Graça e paz, amada igreja. Estamos aqui porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Né? Hoje quero compartilhar com vocês um texto. Ele está em Isaías 6, do 1 em diante. Ele é um texto bem conhecido. Amém? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam em cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram ao Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso,
ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, que essa palavra venha de encontro aos nossos corações, que não seja a minha vontade, Pai, que não seja a nossa vontade, mas a sua vontade. Estar-nos aqui, Senhor Jesus, e declaramos, eis-nos aqui, faça assim em nós, Pai, a sua vontade, que sejamos dentro do seu querer, dentro do seu mover, Pai, do mover do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, tia Cleo. Então, com esse texto, nós vemos um Deus santo, um Deus poderoso, que Ele está à procura daqueles que realmente querem o seguir, daqueles que estão dispostos a largar tudo e viver a vida que Deus deseja. Nós vemos, deixa eu só voltar aqui, nós vemos no capítulo 1, com a morte do rei Uzias, quando Isaías, ele quis dar não que ele quis, mas que ele teve um encontro com Deus, um encontro que mudou a vida dele, e ali ele foi enviado. Então nós vemos um Deus que ele enviou Abraão, ele saiu de lá, saiu da terra dele, foi para outra terra, enviou Moisés, e assim vem enviando os profetas, enviou o seu filho para nos salvar, Jesus Cristo, enviou os apóstolos após disso. E o que nós vemos aqui? Eu vou colocar assim em 5 pontos. O primeiro ponto, a qualidade do chamado. Quando ele diz assim: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Ai de mim, porque não sou capaz de ministrar a Deus. Ai de mim, porque eu não sou capaz de ministrar a palavra de Deus. Ai de mim, porque eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Ai de mim, ele se coloca. Ai de mim. O que nós vemos? Nós vemos que Deus, Ele não escolhe os capacitados. Ele não escolhe os sábios. Ele não escolhe aqueles a quem vão se vangloriar dele. Ele escolhe você, ele escolhe eu, ele escolhe aquele que não é, para que cresça o nome do Senhor, que seja o nome do Senhor exaltado, para que quando você estiver aqui ministrando a palavra de Deus, Deus diga, este é o meu filho, este está levando a minha palavra, porque eu o capacitei. Ele não chega aqui capacitado, ele capacita aquele que ele escolhe. Então, se você se acha um perdedor, se você se acha um humilhado, se você se acha não capaz, eu digo, parabéns, você foi escolhido. Você foi escolhida. Você é escolhido do Senhor para ministrar a vida de outras pessoas. Parabéns, vocês foram escolhidos. Ai. Obrigada, Jesus. E isso nós vemos também na palavra de Deus. Lá em Coríntios, eu acho que eu posso até dar uma lida para vocês. Lá em Coríntios 1, 27 em diante. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas. Então, se você se acha fraco, bem-vindo ao time de Deus.
para envergonhar os fortes. Então, se você se acha mesmo fraco, aqui nós estamos falando, bem-vindo ao time novamente de Deus. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas a quem ninguém dá nada. Quem acha assim, ele capaz que ele vai ir lá na frente, vai orar, vai falar da palavra de Deus, né? Olha de onde Deus te tirou. Capaz que isso vai acontecer. Ou em nosso coração, a gente diz, eu não sou capaz. Eu não tenho as palavras. Eu digo, parabéns mais uma vez, porque você foi escolhido de Deus para estar aqui ministrando a palavra dele e atingindo os outros corações. Amém? O segundo ponto, nós vemos uma razão. Qual é a razão do chamado de Deus? Qual é a razão de você estar na presença de Deus? Aqui no versículo 5. Então disse eu, ai de mim que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram a Deus. Eu habito no meio de pessoas, de um povo de lábios impuros. Povo, nós somos pecadores. Igreja, nós somos pecadores. Deus é santo. Deus é poderoso. Nós somos pecadores. Ai de nós que estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Isso, nós vemos na cruz que Deus é santo e a sua justiça fará justiça sobre nós, sobre os nossos pecados. Como está sendo a nossa casa, como está sendo o meu andar, como está sendo o meu relacionamento, a minha família, os meus filhos, eles estão no caminho? Nós vemos que a justiça de Deus é terrível e temível. A sua bondade é maravilhosa. Por Jesus, que Ele nos enviou para sermos salvos. Mas o pecado nos condena à morte. O pecado nos leva, assim, para o inferno. O pecado, o pecadinho, o pecadão, pecado. Não é ou pecadinho, ou é pecadão. Os meus olhos viram ali, mas não dá nada. Dá sim, é pecado. Pecado é pecado e não tem desculpa. Não há acordo com Deus. Não há, porque Ele vai fazer justiça. A justiça de Deus está programada. Ele enviou o seu Filho, por quê? Porque para nos livrar da ira de Deus, para nos livrar da ira dele. Então, assim, mas eu sirvo a Deus, eu estou na igreja. Irmãos, irmãs, estar na igreja não significa salvação. Então, que nós possamos pensar e repensar as nossas vidas, as nossas atitudes, o que estamos fazendo. Hoje, se eu parar assim e perguntar, se Deus viesse hoje, quem iria? Quem iria? Quem iria ao chamado, vinde benditos do meu Pai? O que diríamos a Ele? Não estamos preparados? Ou um pecadinho me tirou? Ou uma coisa que nada a ver me afastou de Deus? Ou eu vou e o meu filho fica? Ou eu vou, mas a minha família fica? Nós temos que estar preparados para a vinda de Deus. Nós temos que estar preparados para ministrar a palavra de Deus aos nossos, à nossa família, aos nossos vizinhos, aos nossos filhos. Nós estamos buscando a salvação, nós estamos aqui.
Foi uma escolha nossa estarmos na presença de Deus. E para isso a gente precisa fazer renúncias. Não há dois caminhos. Não tem como servir a Deus e aos outros deuses. Eu não posso negligenciar. Eu não posso barganhar. Eu não posso trocar a minha salvação por um pecadinho. A minha salvação, a salvação dos meus filhos, por um pecadinho, nada a ver. E esse nada a ver, na vinda de Jesus, tem tudo a ver. Nós vemos também, nesse mesmo capítulo, a missão. A missão que Deus nos deu. Que nós nascemos, nós viemos de uma necessidade de Deus. Nós viemos para Jesus por uma necessidade de Deus. Qual é a necessidade? Qual é? Vamos lá no capítulo, lá em Romanos. Capítulo 1. Opa, perdão. Capítulo 5, 9. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Então, a ira de Deus. Na Bíblia, nós vemos mais sobre a ira de Deus do que seu amor. Se a gente procurar lá sobre ira de Deus, a gente vai achar, eu creio que pelo que eu estava pesquisando, mais de 4.000. Se você pesquisar do amor de Deus, 200 e poucos. Então, a ira de Deus, sim, ela nos condena ao inferno. Por quê? Porque somos pecadores. Ai de nós, porque estamos perdidos, somos um povo de lábios impuros. Que possamos, nessa noite, estar focados em Deus e não perder a nossa salvação por pecadinho nenhum. Por pecadinho nenhum, que não tire de nós essa presença maravilhosa de Deus. Que não tire de nós, que não tire da nossa família a presença do nosso Deus. Mas temos boas novas. Temos boas novas. No versículo 7, nós vemos: com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Temos boas novas, porque do trono de Deus vem a nossa salvação, porque do trono de Deus vem a nossa salvação, vem o nosso perdão, o perdão dos nossos pecados. Porém, as boas novas, ela é boas novas se estarmos focados nele. A partir do momento que as boas novas, Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos tirar da ira de Deus. Jesus veio para nos separar para Deus. A partir desse momento que eu escolho estar na presença de Deus, eu não posso voltar para trás. Eu não posso olhar para o lado e falar assim, não, só um pulinho ali, vamos dar uma dançadinha, pronto, vamos vir para cá. Não posso.
A partir do momento que eu sou separado, a minha casa é separada, a minha família é separada, o meu condomínio é separado, o meu bairro é separado, a minha cidade é separada. Porque eu tenho que fazer a diferença. Eu fui um povo escolhido de Deus. Eu sou um povo escolhido de Deus. Nós somos um povo escolhido de Deus. Você não pode aceitar pecado. Você não pode aceitar um nada a ver, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Deus é santo e a sua justiça traz juízo sobre nós. Juízo sobre mim, sobre você, sobre a nossa humanidade. Não podemos estar separados com Jesus e no mundo. O mundo não faz mais parte da nossa vida. Somos separados. Somos um povo santo. Aonde Deus justifica o ímpio. Deus justifica o pecador. Deus justifica aquele a quem está perdido. Deus justifica o povo dele. Por isso é separado. Por isso é escolhido. Não tem como ser escolhido e continuar a mesma coisa. Amém? Vamos para... Eu falei o terceiro ponto, né? Vamos para o quarto ponto. A responsabilidade do chamado. No versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? A responsabilidade do chamado. O chamado, ele tem um preço. Como a gente já viu e está vendo, a ira de Deus, o seu juízo sobre um povo caído, o seu juízo sobre o pecado, a quem ele ama, a quem ele mandou o seu filho para morrer por mim e por você. Um povo que está sendo separado, escolhido na vontade do Pai. A responsabilidade do chamado, ela nos dá um pouquinho assim de medo, de anseio, de receio, de estar aqui na frente, porque é uma responsabilidade. É uma responsabilidade de você levar a palavra de Deus e muitas das vezes não achar merecedor, como a gente já veio falando, muitas das vezes vir de confronto. E a palavra de Deus, ela tem que confrontar. A palavra de Deus, ela tem que confrontar. Há tempos atrás, né, lá com os profetas, né, muitos foram martirizados. Jesus veio e morreu por nós, ele foi humilhado, né, ele foi crucificado por mim, por você. Os apóstolos vieram, muitos, né, foram mortos com grande brutalidade. E até hoje, em alguns lugares, levar a palavra de Deus, aceitar o chamado de Deus, traz a morte. Então, a responsabilidade do chamado, a gente tem que estar em mente que é Deus em nós. E nós fazendo a vontade dele. Não olhar para o lado, não olhar o que pode acontecer, não olhar, mas se eu falar o irmão vai ficar triste, mas se eu... Você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Você está levando a palavra de Deus.
Ah, mas se eu falar, vai confrontar aquilo lá. Ah, mas se eu falar, vai confrontar aquele outro. Você está levando a palavra de Deus. Você está cumprindo o chamado de Deus. Você está sendo a ferramenta usada por Deus para salvar. Para tirar o povo que está na ira dele para ser separado. E isso dói? Dói. Dói. Dói e dói muito. Mas não há salvação sem dor. Não há um chamado sem dor. Não há. Eu acho que aqui, se eu perguntar para todos, qual foi sua história, com exceção de alguém que já tenha nascido, né, na igreja, mas quem não nasceu, qual foi sua história até chegar aqui? Doeu, né? Até Deus te achar, doeu. Só que Deus não te achou. Você achou ele porque ele não saiu do lugar. Ele não saiu do lugar. Você achou ele. Ao tempo todo ele estava com a mão estendida, só esperando. Mas nós temos o livre-arbítrio de fazer a vontade dele ou não. De seguir o caminho dele ou não. Eu olho para mim hoje e vejo da onde Deus me tirou. Doeu. Doeu muito. Doeu muito até eu entender que eu precisava de ajuda e simplesmente olhar para o céu e falar: Senhor, eu preciso de ajuda. E para mim, eu fui achada, mas não. Eu já tinha sido separada, mas não tinha cumprido a vontade de Deus. Então, hoje, para honra e glória do Senhor, muitos não sabem a minha história. Alguns sabem, alguns não. Mas para honra e glória do Senhor, no dia em que eu ia se suicidar, Deus me achou. Que eu digo que Deus não me achou, mas eu achei o meu Deus. E hoje, para honra e glória dele, eu estou servindo. E tenho fé que muitos mais virão. Muitos mais entenderão a responsabilidade do chamado de Deus, a responsabilidade de estar fazendo a vontade de Deus, de estar perante Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor, faça em mim a sua vontade, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu tenho fé, e os nossos olhos ainda verão essa igreja, essa comunidade, enviando para, né, os condomínios aqui por perto, que eu acho que tem alguns, o bairro, a cidade, o estado, a nação, as nações. Eu tenho fé. Nossos olhos verão isso. Nossos olhos verão o agir, o mover daqueles que estão dispostos a pagar o preço, a estar na presença do Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui com o coração limpo, coração puro. Eis-me aqui, Pai, perdão, até aqui eu tenho pecado. O Espírito Santo tem ministrado o que eu faço que é pecado. Mas até aqui eu não queria tirar de mim, porque eu não achava que isso era pecado. E Deus vai falar: bem, venha, você é escolhido do meu exército. Vinde, benditos do meu Pai. Nossos olhos verão a glória de Deus. Nossos olhos verão o paraíso. Nossos olhos verão Jesus vindo nos chamar. Para isso temos que ser, sim, um povo separado. Um povo justo, que sabe que a justiça de Deus é terrível. Amém? O que eu digo para vocês que o eis-me aqui, o eis-me aqui, o eis-nos aqui, ele tem que recuar na nossa trajetória. Ele tem que recuar até o último suspiro da nossa vida.
em sabendo que Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é justo, Deus é amoroso, Deus é compassivo, Deus é amor, mas temos que ser separados. Não podemos viver como se o mundo não fosse acabar, como se o amanhã não existisse, como, eu vou fazer uma coisinha ali, vou fazer uma coisinha aqui, porque até Jesus vinha, vou pedir um perdãozinho e estamos tudo legal. É só uma coisinha aqui, nada a ver, mas amanhã eu estou na igreja. Não, vai lá, filho, vai lá, filha, pode ir. Eu não aceito, mas vai. Não. Eu não aceito. Exponha. Eu não aceito por isso. Pecado. Eu não quero ir e você ficar. Eu quero ir e minha família, eu quero que esteja comigo. Os meus filhos, os meus pais, os meus irmãos, os meus parentes estejam comigo na glória. Separado, um povo separado. Um povo santo, um povo justo, um povo que ama a Deus. E precisamos ter esse amor de Deus para falar em nome de Deus e salvar pessoas. Necessitamos enviar pessoas para salvar pessoas, para salvar aqueles que já foram escolhidos. Porque Deus enviou o seu Filho para salvar os pecadores. Por quê? Como falamos, a ira de Deus no juízo final é terrível. E a vontade de Deus é que todos se salvem da ira dele contra o pecado e não o pecador. Então, que possamos dizer: eis-me aqui, Senhor. Envia-nos, Pai. Eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua face. Eu quero ver o Senhor me chamando os meus, a minha comunidade, o meu bairro. Eu quero ver. Amém? Então, se fossem em outros tempos, né, pediríamos para o pessoal vir à frente. Mas hoje a gente está nesse tempo, né, de incertezas, mas também que está na palavra do Senhor. E que a sua misericórdia nos alcance. Que a sua misericórdia esteja sobre nós. Então, que aonde você estiver, se coloque diante de Deus e assim, pense. Isaías, ele falou assim: no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Então, quando foi que você viu o Senhor? Quando foi que Deus te achou? Quando você acha que Deus te achou, mas na realidade você achou Deus. Olha a tua vida no passado, olha a tua vida hoje, se você está ainda não separado da vontade de Deus, ainda não separado daquilo que Deus tem para você, se você ainda está nesse momento afastado da vontade do Senhor, afastado daquilo que Deus quer para a tua vida, neste momento se coloque diante dele e diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, envia-me a mim, Senhor. O dia que o Senhor olhou para mim, o dia que o Senhor viu o meu pecado e disse: eu te amo, filho, vinde, seja separado, seja separada, seja livre para te adorar, seja livre para exaltar o nome do Senhor. Ele virá, sim, ele virá num piscar de olhar. Olha, Jesus, olha, Senhor, aqueles
que estão colocando diante de Ti hoje as suas vidas e pedindo perdão, ou pedindo salvação, ou pedindo libertação. Que o Senhor venha de uma forma sobrenatural, que o Senhor venha usá-los, que o Senhor venha enviá-los. Pai, eu quero ver a sua face, eu quero ver, Senhor, o seu mover. Pai, a nossa comunidade quer ver, nossos olhos virão e ouvirão as boas novas do Senhor. Os nossos olhos verão os enviados salvando pessoas, salvando os perdidos, buscando, libertando. Paizinho amado, eu quero ver a sua face, eu quero estar no bendito dia, onde o Senhor falar: vinde benditos, meu Pai, esse mundo separado. Pai, nós queremos ver, Senhor Jesus, as portas do inferno
Senhor, que eles sejam enviados, separados e chamados para a honra e glória do Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada, Jesus, pelo seu amor e a sua misericórdia em nossas vidas. Aleluia. Anjos cantaram, diga Cordeiro que se entregou. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada por compartilhar a palavra do Senhor neste momento, junto comigo, e que a presença do Senhor esteja sobre vocês todos os dias das suas vidas, da minha vida, das nossas vidas, e que possamos ter a consciência: somos separados, somos um povo santo, um povo justo, um povo que diz não para o pecado e sim para a vida de Cristo. Aleluia. Amém, Jesus.